Bom, o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que eu gravo aqui porque eu estou, querendo ou não, na torcida pela sua vida. Eu estou torcendo para que você seja melhor, para que você se transforme naquela pessoa o qual você está investindo tempo em se desenvolver e por aí vai. Exatamente, é o famoso bola para frente, né? Então, eu resolvi o seguinte, eu resolvi falar o que nesse vídeo, né? Eu queria fazer uma breve explicação aqui para vocês por que o nome do canal se chama, quando você olha aí, né, na busca, né, se chama CEO Preto, né? Isso é na versão em inglês, né? Para nós a versão abrasileirada seria Seu Preto, né? Pois é. Sinceramente, quando eu pensei em criar esse canal aqui, é, bom, eu sou preto, né? Está na cara isso, né? E eu sempre pensava, para mim o caminho mais adequado seria ser só preto. Mas aí já existem esses domínios, né? Já existem esses domínios e aí eu gastei um certo tempo pensando qual que era a coisa que eu deveria colocar, adicionar à frente para que trouxesse essa diferenciação. Né? E aí, cara, pensei muito, pensei. E existe uma coisa que eu realmente eu prego para a minha vida, né? Eu prego que, de verdade, isso inclusive foi um conceito que eu aprendi lá no passado, assim, vou chamar de conceito, tá? Vou chamar de conceito. Eu não achei outra palavra melhor que essa daqui. Mas eu aprendi lá no passado, na época que eu ainda fazia faculdade, né? Fazia faculdade, eu sou formado em publicidade, marketing, comunicação, né? Pois é, eu sou formado em comunicação, mas eu dediquei a minha vida na parte da comunicação somente nos bastidores, né? Há pouco tempo eu estou tomando a frente aqui e falando, né? Deveria ter investido isso lá atrás? Deveria, mas eu tinha uma noção totalmente distorcida sobre quem eu era, né? Eu tinha essa. Eu achava que deveria sempre agir nos bastidores, ajudar as pessoas que gostam desse negócio, as pessoas que gostam de aparecer, né? Sempre dar essa força. Eu achava que eu seria um bom bastidor. E eu, por muito tempo, fui um bom bastidor para a turma aí. Ajudei muita gente a se desenvolver, a fazer a tal publicidade. Mas aí o tempo correu e aí eu fui entendendo que era necessário eu me posicionar, eu ter um lugar onde eu pudesse falar, um local onde eu pudesse mostrar tudo que eu estava pensando, coisas, a minha tese sobre o mundo. E o vídeo de hoje é sobre minha tese sobre o mundo. Realmente, eu acho que isso daqui é, é onde eu cheguei a essa conclusão. Que é o seguinte: que eu prego para você que você deve ser CEO da sua própria vida. Assim como eu estou me desenvolvendo. Pois é um processo ativo esse de se desenvolver para me tornar o melhor CEO da minha própria vida. Exatamente isso, cara. E aí, quando você pensa assim, pô, mas o que esse maluco tá querendo dizer com isso daqui? Pois é, gente. Então, voltando um pouquinho lá atrás, quando eu tava pensando, né? Eu tava pensando, daí eu tive essa. O que é que eu ia colocar na frente do preto? Aí eu fiquei pensando, cara, eu precisava de uma palavra que. Né, uma palavra que fosse. Que, sei lá, que significasse algo, tornasse algum significado. Desse algum significado. E aí eu pensei em várias palavras até que eu cheguei nessa, né? No CEO preto, né? Que virou o seu preto. Daí o seu preto também dá aquela ideia de, eu fui ali na casa do seu preto lá tomar um cafezinho, né? Eu fiquei pensando muito quando eu ficasse velho aqui na internet, né? Quando eu virasse um senhor mesmo, e aí, o seu preto, né? Assim como existe esse tratamento principalmente no interior, né? No interior existe muito aqui, inclusive aqui na cidade aqui tem uma marca que se chama
seu barão, seu barão, mas só que aí com S. E aí eu fiz essa brincadeira, em vez de ser seu com S, ser seu com C, e aí já conectando uma palavra que é meio parecida, uma, né, popular, vamos dizer assim, que é CEO, é popular para uma bolha específica de empresários e pessoas que, né, beleza, é específico para isso. Mas eu acho que daria para tornar ela mais popular, né? E por aí vai. E isso se conectou com a ideia que eu tinha sobre ser CEO da sua própria vida. E o CEO que eu trago aqui, da sua própria vida, ela não tem esse sentido, vamos se dizer, presidente. Não, não é nesse sentido. O sentido é, quando eu falo essa sigla, é um sentido de você, quando eu falo, né, de você utilizar de 3 coisas que são interessantes para que você, essas 3 coisas eu acredito que são as principais formas de olhar para a vida que ajudam muito você a se desenvolver como pessoa. E aqui eu estou falando, né, é a abreviação, CEO aqui. Então a abreviação da palavra curiosidade, que eu acredito que você deva ter. Da palavra entusiasmo, que é uma coisa que eu acredito também que você deva desenvolver na sua vida. E da palavra otimismo. Pois é, por isso que toda hora eu fico fazendo uma brincadeira, falando que a gente está criando a comunidade das comunidades, né? A tal que eu chamo otimistas inconformados, e parte da origem dessa minha ideia vem disso daí. Um quarto argumento aqui para a criação deste canal aqui, que eu não vou me aprofundar nesse vídeo, ou talvez uma outra vez eu me aprofunde nesse daqui. É porque eu tive contato com esse mundo, né, observando o mundo, né, o mundo dos tais CEO, aqui eu tô falando da parte empresarial, e eu cheguei à conclusão que existiam poucos ou talvez nenhum CEO preto. E aí eu falei assim, cara, se eu criasse um canal ao qual eu de certa forma, parte da minha jornada fosse atrás de CEO pretos. E conversar com esses caras e a gente fazer montar a nossa patotinha. Olha aqui, existem CEOs pretos, né? Pretos. E essa era uma parte da minha ideia, né? Então que fosse também algo que pudesse desenvolver CEOs, fizesse uma comunidade, e essa coisa e por aí vai. Também tem esse sentido. Mas o lance, aqui nesse vídeo eu gostaria de tratar pela né, a parte lúdica da parada, que é isso aqui que eu falei para vocês aqui, que é sobre curiosidade, entusiasmo e otimismo, né? Sobre isso. Essas 3 palavrinhas aqui, essas 3 palavrinhas que de certa forma podem realmente atuar impactando bastante na sua vida, na construção da sua vida, daquela melhor versão daquilo que a gente sempre está falando. Né? Aqui, eu fiz até uma anotação aqui, confesso que eu vou dar uma colada aqui porque eu anotei. A parte da curiosidade, ela está relacionada ao... Tem um conceito que eu também gosto de trabalhar e aplicar na minha vida, que são os 3 autos, né? Que é o autoconhecimento, a autonomia e a automotivação, que são 3 coisas que eu acredito que as pessoas, os jovens, devem se desenvolver. E aqui, esses 2 conceitos, eles na minha cabeça, né? Isso aqui é tudo voz na minha cabeça, gente. De verdade, eu acredito nisso aqui e eu tento viver e, né, pregar e viver isso daqui. Então, com relação à curiosidade, a ideia de curiosidade, ela se conecta com autoconhecimento. Né? Então, aqui quando eu falo, né, de curiosidade, entusiasmo e otimismo, né? Essas 3 forças internas, as quais eu acredito que te ajudam a você olhar diferente para o mundo. Eu acredito nisso, né? Então, no campo da curiosidade, ela está ligada ao autoconhecimento, né? Ou seja, aqui eu anotei aqui, presta atenção. Se une ao autoconhecimento. É a disposição de explorar o desconhecido,
É olhar para as coisas e se perguntar como funciona. E, cara, essa capacidade de você olhar para as coisas e se questionar, cara, como que essa coisa funciona, né? Ou às vezes aquilo lá, você ter aquele... O autoconhecimento vem muito nesse sentido de você, não de somente você olhar para dentro de si e tal, e fazer, ler livros de autoajuda. Não é só esse sentido. O sentido é da capacidade de aprender sozinho mesmo, de você. Por isso que junto com a curiosidade, que é essa capacidade de você olhar e se perguntar como funcionam as coisas. Você sempre tá se perguntando isso. Você olhar para uma situação e pensar assim, cara, como que funciona, né? Cara, como que funciona? Hoje nós estamos em época das tais inteligências artificial, né? Que é a coisa do momento, e por aí vai. E aí, quando você pega, né? Eu principalmente, eu tenho uma baita dificuldade com esses negócios aí, mas hoje eu tenho tentado aprender esses negócios, cara. Eu acredito até que, inclusive, aí você do outro lado também deve estar tentando aprender, mas essa é a parte do autoconhecimento, é você ir atrás e tentar ir de um lado, do outro, vai aprendendo, ser curioso, perguntando para um, perguntando para outro, né? Vai ler, tirar dúvidas, sei lá, você dá o seu jeito para tentar aprender esse negócio o mais rápido possível e sair aplicando, né? Ou seja, a pessoa que é curiosa, né, a pessoa que é curiosa, ela não aceita a ideia de uma realidade única imposta para ela, né? Ou seja, ela investiga. É nesse sentido que eu trago a ideia aqui de curiosidade, né? A ideia de você aprender a investigar, né? Ela investiga, ela aprende, né? E ela aplica o mais rápido possível, de preferência. É nesse sentido aqui que eu quero dizer, né? É o C de CEO, é curiosidade, é isso aqui, é investigar, aprender e aplicar rapidamente, né? Sem ela, a mente para de expandir, né? Sem a curiosidade, a mente realmente ela fica paradinha e você não expande, você não melhora, e isso casa muito no sentido daquilo que a gente fala. Toda hora estamos tentando melhorar para nos tornarmos a nossa melhor versão, né? Isso leva ao nosso segundo ponto aqui, que é o entusiasmo, que é o E, né, de CEO, né? Vamos chamar de seu, né? Não tem problema também, não, né? Nada disso. Quando você fala meio inglesado, parece muito arrogante, sei lá. Mas tá bom, vamos ver, como é que você prefere? Eu não sei. Aqui, quando eu falo sobre o entusiasmo, ele se conecta com o lance da autonomia, que é você se desenvolver a sua própria autonomia. É isso. Então se conecta com essa ideia aqui, pelo menos na minha cabecinha, né? Então não é você ficar animadinho e sim, na verdade, não é o que eu quero dizer, é isso. Não é você só simplesmente ficar animadinho com uma ideia, né, com uma situação. Não, é sentir vida naquilo que você está fazendo. É esse sentido da ideia de entusiasmo. E aqui nesse ponto é onde está ligado a autonomia, né? É quando você sente vida naquilo que você está fazendo, você decidiu aquilo ali, né? Ou seja, é decidir mergulhar na ideia, no projeto ou missão, né? Com intensidade genuína. Essa que é a ideia que eu quero trazer aqui sobre entusiasmo, né? Então você olha para as coisas e você mergulha de maneira que você acredita de verdade, né? Ou seja, com o resultado disso é que você dá significado, né? Você dá significado àquilo que você está fazendo, você contagia as pessoas em volta de você e você acaba aumentando a sua persistência em continuar fazendo aquilo que você acredita, entendeu? Aquilo que você decidiu acreditar. Então existe também uma parte aqui no entusiasmo que é sobre você decidir ser entusiasmado. Você precisa ter essa decisão.
Isso nos leva ao terceiro ponto aqui, que é o otimismo, a palavra otimismo. O otimismo não é ficar, eu sou, blá, blá, blá. Não, não é disso, não é não. Está ligado à ideia de automotivação. E aqui eu vou explicar para vocês. Não é simplesmente só acreditar que tudo dará certo. Não. É entender que é possível, presta atenção aqui que eu falei, mesmo quando deu errado no momento, é possível dar certo. Entendeu? Isso é o otimismo. O otimismo, ele para mim é a postura ideal diante das incertezas, né? O otimismo, ele tende a enxergar os obstáculos, né? Os obstáculos como parte do caminho, né? Age influenciando na expectativa. Por isso, o otimismo, ele está ligado ao quê? À coragem. É nesse sentido que eu trago aqui. Ele está relacionado à coragem. O mais importante de tudo isso é você entender o quê? Que essas três coisas aqui, esses três Cs aqui que eu acredito, você pode simplesmente cultivar. Você cultiva esses três Cs aqui, né? Ou seja, você cultiva a curiosidade, você cultiva o entusiasmo e você cultiva o otimismo, entendeu? É isso que eu queria dizer para você no vídeo de hoje. Dito isso aqui, se você chegou até aqui, não me conhece ainda, eu sou Preto, o autoproclamado generalista em tudo. E esse aqui é o canal que a gente faz isso. Liga a câmera e sai gravando. Muitas das vezes os vídeos aqui são improvisados. Hoje eu anotei palavras aqui para você, porque realmente é um assunto que eu gosto de falar, certo? Realmente eu gosto muito. Então são coisas que ficam passando pela minha cabeça, né? Coisas que eu tenho pensado, testado, acertado, errado. Daí eu venho aqui e mostro para vocês aqui nesse formato áudio, visual, quadradinho aqui, para que assim você possa ver de qualquer lugar. Você possa me ouvir aqui, só ouvir minha provocação já pode ser bom o suficiente. Isso aqui também é muito interessante. Então, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva aqui nesse canal, para que assim você possa estar me ajudando a construir a comunidade das comunidades, aquela que eu chamo de otimistas inconformados. Por que eu chamo de otimistas inconformados? Porque a sigla é OI. E eu acho essa palavra maravilhosa. Oi, e aí? Tudo bem? É só isso daqui mesmo. Pois é. Então, de verdade, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil de alguma forma, né? Eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou e tchau!